durante essa cobertura, eu até desabafei aqui no ar que eu não estava vendo ou ouvindo os políticos brasileiros falando sobre essa manifestação. Fiz a provocação, o senhor até fez a observação assim que começou a falar, e depois dessa provocação, nossa produção vem ligando para a turma em Brasília, em pleno domingo. O senhor, de uma forma muito gentil, aceitou falar com a gente, foi o primeiro a aceitar e assumir esse compromisso, não fugiu, né, do desafio, que é um desafio falar sobre esse tema. E agora nós temos mais um para formar aqui a nossa mesa, o nosso bate-papo. É o deputado Sanderson. Muito boa noite, muito obrigado por atender a Jovem Pan nesse momento em que as manifestações acontecem e nós estávamos sentindo um certo silêncio por parte dos parlamentares. Por que esse silêncio, Sanderson? Boa noite a todos, cumprimento os assistentes da Jovem Pan, meu amigo Bibo Nunes, todos aqueles que nos assistem agora. É um movimento voluntário, espontâneo, né? Obviamente pacífico, como foram todas as manifestações realizadas nesses últimos anos por aqueles que vestem o verde e amarelo. Podem verificar, né? Desde o primeiro ano de governo, sempre houve manifestações nos finais de semana, nas praças, nas ruas, sempre manifestações ordeiras, pacíficas, e com a participação, inclusive, de agentes políticos, deputados federais, deputados estaduais, senadores. O próprio presidente Bolsonaro participou de algumas manifestações. Mas, nesse momento, considerando que poderia haver aí uma crítica do sistema de justiça eleitoral, dizendo que nós, não aceitando o resultado das urnas, estaríamos buscando insuflar a população para, não aceitando o resultado das eleições, né, buscar a chamada subversão da ordem. Por isso que nós não estamos participando, o presidente Bolsonaro, por óbvio, também não está participando, que eu saiba, nenhum dos deputados federais do nosso grupo está participando, seja no sul do país, seja no centro do país, seja em qualquer cidade brasileira. Nós preferimos ficar, então, olhando, assistindo, né, fazendo alguns comentários até em redes sociais, mas sem participar, para justamente, né, fazer com que todos, e não só do Brasil, que o mundo inteiro veja que é, sim, um movimento espontâneo, voluntário, né, que vem do seio da sociedade brasileira, que não aceitou, e acho que dificilmente aceitará. Não é porque é um governo de esquerda, não. É porque tem à frente desse time alguém que foi condenado duplamente, que cumpriu pena, que estava recolhido numa cadeia da Polícia Federal até poucos dias, e agora, produto de uma manobra, de uma chicana processual, né, foi colocado em liberdade, construíram uma candidatura para esse sujeito, Lula da Silva, e agora buscam fazer com que essa candidatura seja efetivada. E é contra isso que a população brasileira não está se manifestando e provavelmente não vai aceitar. E aí nos perguntam, sim, mas o que fazer? Nós não temos comando, nenhum dos deputados federais que participam do grupo bolsonarista tem ingerência ou comando sobre as manifestações. Falam a mesma coisa quanto ao presidente Bolsonaro, que também não tem ingerência sobre as manifestações. Inclusive, se qualquer um de nós formos às redes sociais pedir para que a população não vá às ruas se manifestar, não seremos ouvidos. O próprio presidente Bolsonaro, né, ele pediu para que não ocupasse as rodovias, desocupasse as rodovias para garantir o direito de ir e vir, né? Mas ele nunca pediu para que não fossem às praças, não fossem aos largos e passos municipais, Brasil afora, para fazerem manifestações pacíficas como nós temos assistido. Então, a nossa não participação, ela é proposital, justamente para evitar qualquer tipo de associação da nossa parte com relação à não aceitação das urnas, a não aceitação do resultado das urnas. Aliás,
amanhã deve ser divulgado, ou terça-feira deve ser divulgado, devem serem divulgados os relatórios dos trabalhos de auditoria que foram feitos, não só pelas Forças Armadas, mas também por peritos da Polícia Federal, e a partir dali, sim, nós teremos uma posição mais definida sobre o que fazer, né? Afinal de contas, eu não tenho conhecimento desse relatório, né? O relatório deve ser divulgado apenas amanhã ou depois, e aí, a partir das considerações feitas nesses relatórios, é que nós vamos ver, afinal de contas, né, o que aconteceu, né? Aí, uma série de suspeitas, indícios, que não quer dizer que se comprovem em fraude, mas há suspeitas, e essas suspeitas merecem, sim, serem apuradas, e a Justiça Eleitoral brasileira, eu acho que deveria ser a primeira interessada em fazer com que qualquer tipo de dúvida seja dirimida. Bom, para você que está ligando a Jovem Pan nesse exato momento, são 8h13, nós estamos na tela com o deputado Bibo Nunes e o deputado Ubiratã Sanderson, os dois são do PL do Rio Grande do Sul. Senhores, então, se eu entendi, na verdade, os parlamentares do PL, o próprio presidente da República, acredito eu, em função da sua fala, estão aguardando este relatório das Forças Armadas em relação ao pleito brasileiro. É isso? Exatamente. Sanderson. E é importante assinalar que a Polícia Federal também organizou um grupo de trabalho formado por peritos criminais técnicos, engenheiros técnicos, especialistas em informática, em automação, enfim, e tanto quanto as Forças Armadas, a Polícia Federal também deve apresentar esse relatório dizendo, enfim, né, o que foi localizado, as circunstâncias que aconteceram as eleições no primeiro e no segundo turno em 2022. Mas eu queria aqui, se me permitir, reforçar, né? Eu acho que as manifestações que têm acontecido no Brasil afora têm mais a ver com a falta de idoneidade moral e ética do candidato que teria vencido as eleições, Lula, do que propriamente a questão de uma possível fraude, né? Independente de ter fraude ou não, isso é leitura minha. Mesmo que os relatórios apontem para que as eleições tenham ocorrido de forma normal, sinceramente, não acredito que a população que está indo às ruas vá aceitar, vá aplaudir um novo governo de Lula e sua turma, de petistas, enfim. Porque já foram noticiadas algumas possíveis lideranças que vão ocupar secretarias e ministérios, e eu vi ali nomes de pessoas que já foram, inclusive, presas. Como é que nós vamos ter um ministro ou um secretário do governo, pessoas que já foram presas por corrupção? Isso aí vai ser um verdadeiro vexame mundial, né? E aí fica aqui a crítica. Mas como não ter ministros ou secretários que já foram presos por corrupção, se nós vamos ter até um presidente da República preso por corrupção? Então, é uma situação complexa, é uma situação que, sinceramente, não será resolvida tão facilmente, e a população, né, que nós temos visto aí, de sul a norte, vestindo verde e amarelo, de forma pacífica, crianças, jovens, adultos, pessoas de terceira idade, todas indo às ruas para dizer: não aceitamos um governo que vem aí para fazer tudo de novo aquilo que já fizeram, assaltando, esfolando o povo brasileiro, e é contra isso. A minha observação é contra isso que a população está indo às ruas. Deputados, eu tenho um chamado antes de passar... Contra o retorno de um governo que não tem condições morais de assumir o Palácio Planalto. Eu vou passar a palavra para o Bibo já, para os senhores, mas eu tenho um chamado de Brasília, da porta da residência oficial. Bruno Pinheiro tem as informações. Pois não, Bruno? William, a gente continua acompanhando essa intensa movimentação que vem ganhando força. Eu estava conversando agora com algumas lideranças que estão
no local, essas imagens de cerca de 50 minutos, escurecendo aqui na capital federal em aproximadamente, segundo essa importante liderança do movimento, em 150 mil pessoas neste momento, nesta região aqui do Exército, na capital federal. Assim que foi escurecendo, eles voltaram a repetir, entoando novamente o hino nacional, de frente com o Exército, com essa estrutura. Repara na imagem que é muito clara, que é uma avenida larga, existe um certo isolamento, as pessoas não conseguem chegar no meio de toda essa rua, essa avenida onde fica o Exército, e aí existe também alguns homens do Exército que estão fazendo a segurança, não envolvidos diretamente nessa manifestação, mas de claro essa segurança do Exército, dessa estrutura, na verdade. E aí eles cantam o hino nacional repetidamente, diversos nomes, vários homens e mulheres que vão chegando de diversos estados, assim como já estávamos afirmando durante o dia inteiro. E aí uma informação, William, eu conversava também com alguns nomes do agronegócio, de vários estados, inclusive, que estão acompanhando o evento de hoje, durante o final de semana, que eles estão assustados com essa insegurança econômica, insegurança do agronegócio e insegurança também, já que alguém que já foi condenado acaba assumindo aí no ano que vem, no caso de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, de fato, esse é o jogo que volta a se manifestar sobre o resultado do último final de semana, completando 8 dias após o resultado em relação às eleições. E como a gente ouviu agora, essa entrevista, os apoiadores de Jair Bolsonaro, eles continuam esperando esse resultado, esse relatório, que será divulgado então na semana que vem, segundo eles, que aí de fato eles vão conseguir uma resposta, se vão insistir nessas manifestações ou não. E aí eu reforço, William, aquela informação que eu já havia repassado anteriormente, comprovado, recebi agora inclusive via rede social e também algumas outras mensagens de quem está acompanhando essa manifestação, que inclusive a água estaria comprometendo a saúde de muita gente com diversos sintomas. Água que eles estão recebendo de várias doações, refeição inclusive. Essa refeição e essa água estaria interferindo ali diretamente em quem está utilizando, quem está fazendo essa manifestação. Eles não conseguiram especificar de quem foi essa alimentação que foi repassada. Eles receberam várias doações de água, refrigerante, e aí isso estaria complicando, alguns até recorrendo aos hospitais aqui na capital federal. Então as pessoas continuam durante a noite de hoje, essa manifestação continua amanhã, quando vai ganhar muito mais força, e aqui no Palácio da Alvorada, que é como todo mundo que quer saber o que está acontecendo. Não tem nenhuma movimentação, única visita de hoje que a gente conseguiu ver, que é ligado ao atual governo Jair Bolsonaro, somente o ministro general Heleno, que esteve hoje na parte da manhã, e não houve nenhuma outra movimentação. A gente continua acompanhando essas rodovias. Aqui na capital federal não há nenhuma interdição na região, no entorno, e no estado, nos outros estados existem alguns registros e as rodovias seguem o fluxo normalmente. A qualquer novidade a gente volta a se falar. William? Bom, com a palavra o deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul. Bem, eu acompanhando aqui, vendo as imagens, se vê que de fato o Brasil está paralisado. E vou dizer aqui bem medido o que eu vou dizer. O sentimento dessas pessoas é com relação ao candidato que venceu. Por exemplo, se tivesse vencido um ex-presidiário, aquele que pagou as suas dívidas com a sociedade, ficou 20 anos preso, saiu, pagou, se candidatou e venceu a eleição. É uma hipótese. Diferente é uma pessoa que estava condenada e foi descondenada de uma maneira que todos têm o direito, qualquer estagiário de direito sabe que foi de uma maneira bem estranha, como descondenaram Lula. Aí vem essa revolta. E não foi absolvido de nenhum crime. E tem outros crimes. Aí que vem esta revolta. Note bem, eu não estou incentivando
a confusão, não estou incentivando a protesto, a quebrar qualquer coisa, não. É um movimento pacífico. Mas se fosse, por exemplo, se fosse o Alckmin, o vencedor, seria outra conotação. O problema é justamente com o candidato vencedor que as pessoas não aceitam. Que essas pessoas que aí estão respeitam a família, são pessoas que não querem saber de corrupção, são pessoas que querem vencer com trabalho, são pessoas que amam o seu país. Olha o que tem de bandeira por aí, não tem uma bandeira vermelha. São pessoas, são patriotas que aí estão, são pessoas com sentimento ufanista, de amor à sua terra, amor ao seu país, preocupados com o futuro de seus netos, dos seus filhos. É um sentimento real, verdadeiro, um sentimento puro de amor ao país. E como devem estar pensando nesse momento os que estão do outro lado? É bom respeitarem essas pessoas, tratarem bem essas pessoas, conversarem, dialogarem com essas pessoas, porque esse sentimento é nobre, é constitucional, não tem violência e apenas estão extravasando. O que está assim, não tem como. Nós não podemos aceitar um candidato dessas condições. Venceu a eleição? Venceu ou não? Aí existe questionamento. Venceu? Dia da eleição, foi proclamado, venceu. Mas tem muitos boatos, tem esse pessoal da Argentina, então urge o relatório das Forças Armadas, se tiver também da Polícia Federal, para que venhamos, através desse relatório, colocarmos um ponto final aí, ver para que lado vai. Porque nós temos que fazer com que o Brasil continue andando. Tem que continuar. Mas essas pessoas querem um Brasil sem corrupção, um Brasil onde o corrupto não seja elevado ao pódio. Queremos respeito, honra e dignidade, sem violência e respeitando o direito de ir e vir. Isto, qualquer criança, onde ouve a primeira estrofe do hino nacional, já se emociona. Imagine vendo a voz das ruas em todo o país, pacificamente, dizendo: eu amo o meu Brasil. Bom, nós estamos ouvindo o deputado Bibo Nunes, ele falando sobre as suas expressões sobre os manifestantes. Eu estou recebendo agora, Sanderson, de Brasília, falando que as lideranças falam agora em Brasília, hoje à noite, nessa imagem que nós mostramos, em torno de 150 mil pessoas. Qual é a dificuldade que nós estamos enfrentando aqui para ter noção do tamanho dessa manifestação? Quando você tem uma manifestação, sei lá, aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, a Polícia Militar dá uma estimativa, olha, nós temos ali 1 milhão de pessoas, 500 mil pessoas. O que a gente está observando é que nós não temos números oficiais de monitoramento por parte das autoridades dos estados em relação a essas manifestações. Nós temos uma falta de direcionamento de lente para enxergar o que está acontecendo. A gente não está falando, você não consegue ver isso em outros lugares do que está acontecendo no Brasil. Existe uma cortina de fumaça ou estão realmente tentando desconsiderar essa manifestação popular, na sua opinião, Sanders? O sistema vem atuando há muito tempo. Na verdade, o sistema não aceitou a chegada de Jair Bolsonaro e desse novo modelo de gestão no Brasil. E tu tem razão. Pode verificar aí, abram os sites de notícias e ninguém fala nada sobre as manifestações, a não ser os canais da Rede Jovem Pan, ninguém fala nada. Então, vejam, Brasília, mais de 100 mil pessoas hoje ocupando aquela alameda que dá de frente ao chamado Forte Apache, que é o comando do Exército. Porto Alegre, lá na frente do Comando Militar do Sul, uma multidão de pessoas. Rio de Janeiro, São Paulo, cidade do interior do Brasil, várias cidades do interior do Brasil, também com manifestações importantes, com milhares de pessoas. E ninguém fala nada. Há, sim, uma atuação covarde do sistema, que tem aí a participação de um conjunto de
canais de comunicação, seja de TV ou de rádio, né, para sucumbir, para aplacar e para esconder essas manifestações. Só que lá fora, mundo afora, vários canais já estão divulgando, estão mostrando essas manifestações que já temos uma semana de manifestações, e é importante, voltando a registrar aquilo que eu falei anteriormente, não tem participação de partido político, não tem participação de nenhum dos deputados, não tem, por óbvio, participação do presidente Bolsonaro. Nós temos questão de ficar de fora, para não dizerem que nós aqui insuflamos ou que incentivamos esse tipo de movimentação. É uma movimentação absolutamente espontânea. E por isso que nós, quando me perguntam, eu sempre digo, não, temos que aplaudir, porque isso aí é a exata manifestação da democracia no país. Um país que se diz democrático e não prestigia a liberdade de expressão, não prestigia manifestações como esta, não é um país democrático. Aliás, também acompanhamos muito mais em grupos de WhatsApp, enfim, do que pela imprensa, ações do TSE buscando cancelar canais. Temos aí alguns deputados federais já com canais cancelados, suspensos. O próprio candidato a vice-presidente na chapa do União Brasil, se não me engano, teceu críticas, dizendo que não confiava no sistema de votação eletrônica, etc. Pronto, já está sendo perseguido, inclusive criminalmente, pelo TSE. Isso são absurdos. Imagine se nós estamos numa democracia e eu não posso dizer que não confio no sistema. Por que eu não posso dizer? Eu não sou obrigado a confiar. Se eu digo, por exemplo, que eu não confio no sistema de justiça criminal, tem uma série de falhas no sistema de justiça criminal, no júri, etc. Por que eu não posso dizer que eu não confio no sistema de justiça eleitoral? Claro que eu posso dizer, né? Então, sobre isso, a população brasileira tem saído às ruas e nós, deputados federais, estamos muito atentos para que o Congresso dê uma resposta à altura quanto a esses abusos que estão flagrantemente sendo cometidos pelo TSE. Nós estamos chegando no final dessa cobertura. Eu queria agradecer ao deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, deputado Biratã Sanderson, do PL, Miguel Daúde. Descortinar a verdade é uma das coisas mais importantes na nossa sociedade. Quando homens livres, de bons costumes, se reúnem e trazem a luz da verdade, é o que faz a diferença na construção social. A nossa cobertura especial fica por aqui e voltamos a qualquer momento com novidades desta mobilização no Brasil. Obrigado pela audiência.